Roma foi uma das civilizações mais fascinantes da história. Até hoje os romanos são estudados e lembrados. Muitos debates surgem com a intenção de definir a sociedade romana, e um dos temas mais debatidos é o seguinte: os romanos eram expansionistas, ou eles apenas faziam guerras justas para se defender? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Roma em seu início, era apenas uma pequena cidade-estado entre potências maiores. Na verdade, a maioria dos primeiros reis de Roma não eram romanos. Eles eram etruscos, sabinos, etc. Deixe isso de lado e perceba que os romanos ainda travavam guerras contra cidades próximas por centenas de anos. Os romanos levaram vários anos para conquistar Veios, uma velha cidade inimiga, muito perto de Roma. Os romanos não eram os grandes conquistadores que seriam mais tarde em sua história. Veios e Roma travaram várias guerras, com Roma finalmente vencendo em 396 a.C. Poucos anos após isso, os gauleses, liderados por Breno, esmagou o exército romano, e saqueou a cidade em 390 a.C. Os romanos tiveram que pagar a ele e seus guerreiros uma grande soma de ouro, para que eles abandonassem a cidade. Os romanos ficaram gravemente traumatizados, e consideraram abandonar a cidade e se mudar para Veios. Os romanos chamam o evento de Segunda Fundação. Eles eram certamente um povo diferente quando se recuperaram. Eles ficaram, mas todos os vizinhos de Roma caíram sobre os romanos na tentativa de dominar a cidade. Enquanto os romanos resistiam aos ataques, eles se reconstruíam e ficavam com medo de novos ataques. Assim eles pensavam o seguinte: qualquer vizinho não controlado por nós está planejando nos destruir, e devemos destruí-los ou controlá-los antes que eles venham atrás de nós. Então, novamente, é difícil chamar de paranoia quando seus vizinhos estão tentando te destruir. 50 anos de guerra consistente se seguiram após o saque. Roma obliterou alguns, anexou alguns e se aliou a outros. Apenas saiba, houve décadas de guerra contínua em que Roma se expandiu com um vigor desesperado. Esse foi um dos motivos que fez Roma se expandir, as famosas guerras justas que fizeram os romanos anexarem os seus inimigos. Roma não podia ver um vizinho sem ver um inimigo. Um excelente exemplo disso foi a Terceira Guerra Púnica. Roma tinha Cartago completamente encurralada. No entanto, de alguma forma os romanos se convenceram de que estavam agindo defensivamente quando saquearam e destruíram a cidade. Eles estavam convencidos de que só assim Cartago não se transformaria em um grande rival novamente. Muitas vezes, uma guerra foi iniciada a partir do casus belli, como a Terceira Guerra Púnica, na qual Roma colocou seu inimigo, Cartago, em uma posição política difícil, para incitá-lo à guerra e remover uma ameaça potencial. Os etruscos tentaram destruir Roma, e para isso, foram subjugados, sua cultura apagada e transformada em mistério até mesmo para os historiadores modernos. Os samnitas provaram ser inimigos persistentes de Roma, e por isso, os romanos destruíram sua independência e os tornaram parte da identidade romana. Os gauleses conduziram um humilhante saque de Roma em seus primeiros dias, e por isso milhões deles foram mortos ou escravizados séculos após a derrota inicial. Os macedônios e os cartagineses bateram de frente com os romanos, e por isso, suas terras e culturas foram totalmente apropriadas pelo sistema imperial romano por meio de uma força avassaladora. A Dácia impôs um tributo a Roma. O maior império do mundo presta homenagem a um rei estrangeiro. Isso certamente não serviria, é o que Trajano provavelmente pensou enquanto marchava para o coração da Dácia. A Armênia matou dezenas de milhares de cidadãos romanos. Quando Trajano marchou com seu exército para a Armênia com o objetivo de torná-la uma província romana permanente, ele certamente tinha isso em mente. A Pérsia teve frequentes conflitos de interesse com Roma e infligiu derrotas humilhantes. Quando Trajano tentou fazer da Pérsia um estado fantoche de Roma, ele queria resolver esses problemas para sempre. Se você perguntasse a Lívio sobre isso, ele diria o seguinte:
Roma conquistou o mundo em legítima defesa. Ou seja, Roma pode ter sido expansionista em algumas vezes, mas em muitas vezes eles buscavam eliminar o seu inimigo, antes que eles destruíssem Roma. Quando as pessoas falam sobre Roma, estão se referindo a algumas das entidades políticas mais antigas da Terra. O que eles não conseguem ver é que as nações ou entidades políticas não têm personalidades pré-definidas e imutáveis. Esse tipo de pensamento essencialista é absolutamente ridículo e falso. As pessoas mudam, os países mudam, e Roma também, que começou como uma monarquia, se transformou em uma república, depois se tornou um império. Consequentemente, Roma travou guerras puramente defensivas que ameaçaram erradicá-la, como as campanhas de Jugurta. Roma aniquilou alguns de seus inimigos como Cartago. Ela poupou alguns outros e os transformou em aliados, como fez com os italianos e as tribos hispânicas. Roma tem sido o azarão e vítima do imperialismo, como durante as guerras de Pirro ou durante a primeira invasão da Gália. Roma infligiu o imperialismo aos gauleses e aos bretões. Roma foi bem-sucedida e poderosa, decadente e fraca. Ela iniciou guerras expansionistas agressivas e injustificadas, como a Terceira Guerra Púnica, e relutantemente entrou em algumas outras guerras em que realmente não teve escolha de recusar, como a Primeira Púnica. E sim, ela iniciou guerras preventivas como meio de defesa, como as campanhas persas ou germânicas. Resumindo, não há heróis nem vilões aqui. Apenas história. Roma tornou-se um império expansionista agressivo, porque desde o início, Roma teve que ser uma cidade-estado agressiva lutando por sua sobrevivência e independência. Inerentemente, isso trouxe um padrão de comportamento político que muito favoreceu uma atitude de expansionismo, muito incentivada pela ganância humana. Vou te dar algum contexto. Quer a fundação de Roma tenha sido lendária ou histórica, o simples fato é que, desde o início, a cidade teve que lutar contra vizinhos hostis. Ou seja, muitas vezes Roma não teve escolha, era melhor que eles atacassem primeiro, e saíssem com a vitória. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.